No Pílulas de Saúde de hoje, nós vamos falar sobre check-up. Como todos sabem, o check-up é uma série de exames solicitados aos pacientes para a prevenção de doenças ou acompanhamento de uma doença específica. Nosso colaborador médico, Dr. Jorge Tadeu, irá nos explicar no Pílulas de hoje quantos exames são necessários para um bom check-up. Você sabia que não é preciso ficar restrito a um único médico para realizar um check-up? Confira então as dicas do Dr. Jorge Tadeu no Pílulas de Saúde. Olá, Pedro Alcântara, olá, amigos. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade deste espaço para falar sobre saúde. E o tema de hoje é um tema bastante interessante para todos nós, que é o famoso check-up, né? Para quem é um pouco mais antigo como eu, lembra da propaganda que havia na década de 80 e até o iníciozinho da década, final da década de 70, início da década de 80, sobre clínicas que falavam especificamente sobre o check-up. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança ainda, da famosa clínica Biocheckup, que o foco dela era a realização dos exames do início lá da medicina com o foco preventivo, até antes desse conceito de check-up, que na verdade é uma palavra em inglês que significa conferir, checar. A medicina ela tinha um enfoque preventivo ainda muito pequeno, muito acanhado, e com o surgimento deste modelo, passou-se a pensar um pouco mais na prevenção e na promoção de saúde. Portanto, já começando um pouco da quebra de paradigmas sobre o famoso check-up, o check-up não é uma avaliação médica onde o médico é melhor quanto mais exames ele pede. Isso é uma ingenuidade nossa pensar que médico bom é aquele que pede muito exame. Não, médico bom é aquele que sabe solicitar exames que são necessários e importantes para o seu paciente e que, frente a alterações importantes e relevantes nesses exames, ele saiba identificar e tratar. Isso é eficiência em medicina. Portanto, essa questão, o meu médico é muito bom porque ele pede 100 exames, 98 exames de check-up. Eu aprendi uma coisa de um professor meu do início da minha faculdade, que ele falava assim, que quem não sabe o que procura não consegue identificar o que encontra. Então, é muito importante que hajam profissionais médicos comprometidos com a identificação correta das ameaças e das potenciais doenças e fatores de risco dos nossos pacientes, para que eles sejam muito bem tratados de forma preventiva e com foco na promoção de uma melhor saúde dele. Então, não há regra para um check-up. Existem recomendações da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, da Sociedade de Geriatria, da Sociedade de Endócrino, Cardio, Pneumo, todas têm os seus modelos de fluxo para um bom acompanhamento de pacientes, ou saudáveis ou portadores de fatores de risco ou doença. Então, cabe ao profissional médico customizar, analisar o seu paciente, conhecer a história dele, conhecer os fatores de risco, os antecedentes pessoais, os antecedentes familiares dele, o que os seus pais tiveram, ou avós, ou irmãos de doenças, para fazer um diagnóstico clínico desse paciente e aí sim determinar os exames que serão relevantes e essenciais para o bom acompanhamento deste paciente. Exemplo, se eu tenho um paciente que é diabético, eu tenho que determinar um controle regular da glicemia de jejum dele, da hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, acompanhar a função renal, num determinado intervalo ele passar num oftalmologista para ver se o diabetes não está ofendendo ou agredindo a retina dele. Muitas vezes o conceito de check-up, ele não é nem restrito a um único médico. Olha que coisa interessante, olha que diferença daquele pacote de exames. O check-up ele pode ser sim e deve ser muitas vezes uma visão multidisciplinar de um paciente,
Um paciente que é obeso e que tem um problema de diabetes, ele pode sim ser acompanhado por um bom nutricionista ou um nutrólogo, por um clínico geral, por um oftalmologista, por conta da visão. Então, essa é a questão. A medicina, ela precisa olhar para o paciente e com um bom olhar no paciente, você determina o que fazer de relevante para prevenção de doenças, para o acompanhamento de doenças das quais o paciente já é portador e para promoção de saúde e qualidade de vida. Porque esse é o que prega a Organização Mundial de Saúde. Saúde é o bem-estar físico, psíquico e social do paciente, não somente a ausência de doenças. Então, o check-up tem essa questão. Conheça o seu médico, exija que o seu médico conheça você para que ele faça os exames que de fato são importantes para a sua saúde, para a manutenção da sua saúde, com conforto, segurança e qualidade de vida. A quantidade de exames, ela vai ser um mero resultado matemático dessa boa análise. Existem pacientes que vão ter um excelente check-up com 2 exames, por exemplo, um adolescente, e vão ter pacientes que, para terem um bom acompanhamento do seu estado de saúde, no modelo amplo desta definição, que vai precisar sim de 80, 70 exames, tamanha a complexidade daquele paciente. E aí fica a reflexão. Será que um bom acompanhamento preventivo desse paciente que hoje precisa de 80 exames não teria evitado não teria prevenido que ele chegasse a essa necessidade? E hoje ele poderia ser um paciente cujo check-up só demandaria 10, 12 exames? Isso é uma importante reflexão. Portanto, a medicina não pode perder o seu caráter humano de conhecer o paciente, examinar o paciente, saber a história dele, para daí tomar as decisões, sejam terapêuticas, sejam laboratoriais, radiológicas ou qualquer que seja indicado pelo profissional médico comprometido e envolvido com os seus pacientes. Por hoje é isso. Muito obrigado e nos vemos em breve.